que tem acontecido nas últimas semanas aqui no Brasil é explicável. O que aconteceu lá em Recife, com aquela briga de torcidas, onde houve barbáries, mais de 1000 roubos de veículos no Rio de Janeiro em menos de uma semana. Uma pessoa, um motoboy, roubando um cara morto, sem menor coração, foi lá e pegou o celular dele sem sequer se importar. Isso reflete a falência moral que o Brasil vem vivendo. Eu vou falar um pouco mais nesse vídeo. Meu nome é Leonardo Guiar e esse é o canal Manifeste Seu Pensamento Brasil. Vemos na prática que em outros países, quando tiveram problemas, eles resolveram com cultura. Exemplo, nos Estados Unidos, quando eles tiveram muitos problemas com gangues e as gangues ficavam se matando, eles resolveram com cultura, músicas, filmes, e a gente vê isso nos videoclipes hoje em dia. Tem inclusive um videoclipe do Michael Jackson que ele mostra ali duas gangues lutando, mas como eles passavam a lutar? Com dança, com break. E dança é um dos primeiros esportes da humanidade, dança, caça. E a gente vê, por exemplo, a Europa tinha um problema lá também, parecido com esse que aconteceu aqui em Pernambuco. Lá eles tinham uma torcida organizada chamada hooligans, e eram extremamente violentos. E com o tempo, como é que eles foram fazendo? É claro, fizeram leis um pouco mais duras para isso, mas eles geraram uma espécie de esporte de luta coletiva, onde as gangues que outrora se encontravam para lutar, agora eles simplesmente se encontram para lutar, mas com regras definidas dentro de um esporte, onde eles se preparam, onde eles têm uma certa proteção. E isso a gente vê através de educação dada. E eu vou te provar. O Temer, o ex-presidente Temer, ele tirou um dinheiro, eu não lembro exatamente quanto, se você souber, escreve aqui nos comentários, da educação no trânsito. E aí, na época, a oposição apresentou um estudo de uma universidade onde cada $1 colocado na educação eram poupados, se eu não me engano, $4 na saúde. Ou seja, a educação no trânsito, a cada $1 colocado lá, eram poupados $4 na saúde. E isso a gente viu, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, com o projeto Lei Seca, onde nos finais de semana tinham muitos acidentes, e com a conscientização e a lei, realmente diminuiu e muitos acidentes. Eu tenho conhecidos bombeiros, eles falam que final de semana era show de horrores. Quem conhece alguém aqui que trabalha muitos anos na área de saúde, em hospitais, sabe como era. E realmente melhorou. Então, a educação, ela vem dando vários aspectos, como outros que eu vou falar para vocês aqui, na segurança pública. A gente vê, por exemplo, que a educação populacional dada pelos filmes antigos nos Estados Unidos era com relação ao crime assim. O bandido sempre terminava ali a vida preso, sozinho, sem família, sem ninguém, pobre. E os filmes aqui do Brasil, que mostravam o contrário, o bandido sempre terminava bem. O bandido sempre... aqui no Brasil a gente tem uma novela muito antiga e famosa, que no final o vilão, o último capítulo, ele tá indo embora do Brasil numa aeronave particular e dá uma banana pro Brasil assim, com uma mala de dinheiro. Então a gente aqui entende que essa educação populacional, como se fosse bonito ser feio, o contrário de lá, onde eles valorizam seus militares, valorizam seus heróis, e isso dá um resultado, como por exemplo, há pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pelo menos uns 30 anos, eu sei porque eu sou criado na favela, e aos poucos eu vou falando aqui também um pouco da minha vida particular, mas eu vim de uma família muito, muito pobre, A primeira vez que eu dormi na rua eu tinha 8 anos de idade, então eu vivi isso. E aqui nas favelas tinham músicas proibidas, que eram coisas veladas, e hoje em dia simplesmente passa em qualquer lugar, a ponto de uma pessoa que canta uma música falando que vai roubar um carro forte, vai no Rock in Rio.
E isso já vem há décadas. Então a gente começa a ver uma latente educação onde o jovem de classe média alta, ali que mora num condomínio, não tem nada a ver com favela, se travestindo de traficante, andando igual bandido, a ponto de ser ridículo. Por exemplo, para quem não sabe, aqui no Rio de Janeiro, não sei, talvez em outras cidades, tem uma molecada que anda com o cabelo pintadinho assim, parece até uma galinha da Angola, cheio de pintinha. Eu vi de onde é que surgiu aquilo. Aquilo ali é simplesmente uma vergonha de um bandido pobre que não tinha dinheiro para se cuidar. Eu vou falar para vocês por quê. Lá atrás, quando eu era garoto, os traficantes gostavam de andar igual o surfista, né? Tinha uma revista chamada Fluir, que era essa revista, ela passava muitas coisas assim, tinha de surf, né? Das marcas. E eles, inclusive, queriam usar essas marcas que patrocinavam o campeonato de surf, que era Ciclone, Seaway, né? HD, Hang Loose. Então, os bandidos passavam parafina, não parafina, né? O surfista passa parafina. E os bandidos pintavam o cabelo para ficar parecido com o surfista e poder andar pela rua. Mas aí, passando o tempo, os outros bandidos, eles faziam o quê? Os traficantes, eles pintavam o cabelo com reflexo, né? Que fica meio loirinho. Só que isso requer ter dinheiro para cuidar, senão o cabelo começa a quebrar, né? Antigamente na favela lá a gente passava guanidina no cabelo. Se você sabe o que é, bota nos comentários aí. Você já passou também guanidina no cabelo para ficar lisinho e ficar arrepiado. Então quando você passava isso e já estava já com tinta, quebrava o cabelo. Comigo nunca aconteceu porque eu realmente não via graça nisso. Até pintei o cabelo uma vez de loiro no carnaval, mas não para ficar parecido com um bandido. Então, quando eles passavam o reflexo e não tinham cuidado, o cabelo quebrava. E eles passavam a máquina e ficava aqueles pontinhos. Ou seja, aqueles pontinhos lourinhos que os gansos, né? Ganso que a gente fala aqui no Rio de Janeiro, que é puxa-saco de bandido, né? Isso que a gente vê eles usando era simplesmente porque o bandido pobre não tinha dinheiro para cuidar do cabelo, fazia reflexo, o cabelo quebrava, ficava feio, ele passava a máquina e ficava aquelas pontinhas, aqueles que parecem uma galinha da Angola. O garoto da rua passou lá, viu o bandido pobre com aquela coisa horrível na cabeça, e hoje em dia aqui no Rio de Janeiro a gente vê os moleques usando aquilo, garoto que às vezes não tem nada a ver com favela, usando aquilo. Isso é o quê? Cultura. E essa cultura não é deliberada não, isso aí é tudo planejado, porque esse pessoal que hoje em dia aí fala que foi um herói, que lutou contra um regime opressor no período militar, né? Que roubavam um banco, chegaram até a sequestrar um cônsul, um montão de bandido. Isso aí vai acontecer, sabe o que? Se nada mudar, daqui a um tempo a gente vai ver esses mega traficantes saindo da cadeia e sendo ovacionado como um herói que lutou contra um sistema opressor que não deixava seu filho ser um drogado, ser um cracudo. Ele achava que o mundo é livre e qualquer um pode usar droga, o Estado opressor não deixa, ele ia lá e traficava. Isso aí já está acontecendo. As pessoas que têm essa cultura, que deixam essa cultura, ele entra muito devagar, ele começa ali ouvindo uma musiquinha, né, vendo um filmezinho, aí daqui a pouco tá com raiva da polícia, daqui a pouco acha que o traficante é um herói, acha que o bandido, o ladrão, é uma vítima da sociedade, e quando vê, coloca no cérebro dessa pessoa um aplicativo defeituoso que leva à pobreza, leva à escassez, a não ser que esteja ganhando um dinheirinho do governo, aí não precisa produzir, né? Agora, essa cultura tem jeito, claro que tem jeito. Começar a fazer filmes e músicas de respeitar a amada, porque o eu lírico ele sempre chocou, ele sempre trouxe ali, né, aquela ideia de fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa para que a população fosse ficar chocada. Mas só que na favela, o jovem, ele não tem a informação, como por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem um batalhão de forças especiais chamados BOP. E é o BOP porque é um batalhão da Polícia Militar. E o pessoal na favela diz ABOP. Por que eles falam ABOP? Porque eles pensam que é uma polícia. Eles não entendem que é o batalhão. Eles acham que é uma polícia, porque é falta de informação. Então se você pega e fala assim, olha só,
Se cantar música dizendo que traficante é bonito, que vai botar os outros no pneu e queimar, igual tem aqui, usar droga, roubar carro forte, igual esse pessoal faz, tá preso. E começar a botar uma musiquinha lá, quer ver? Olha só, ô garota da comunidade, você gosta de arma? Pesquisa aí, hino Fibra de Herói, canção da infantaria. Você vai ver que o lado do bem, onde é muito mais seguro, onde você vai trabalhar pela ajuda, pela proteção daquele que não tem treinamento, que não tem armas, também é bom, é melhor do que o outro lado, é melhor do que o lado do crime. Aqui no Exército Brasileiro, você lidar com equipamentos de altíssimo grau de treinamento, você lidar aqui com equipamentos de milhões de dólares, equipamentos antiaéreos, e você tem um plano de carreira, e isso tudo é cultura, isso tudo é cultura. E essa cultura vem se consolidando há muitos anos. Por exemplo, na favela, quando morre alguém, ele vai lá, saudades. Quando alguém escreve na parede, quando alguém é preso ou faz alguma coisa, eles vão lá, dar uma polida naquela história, né, e fala lá, liberdade para fulano. Eu até conversei com um vereador há um tempo atrás que seria importante colocar monumentos em certos lugares, nomes de rua. Por exemplo, um policial morreu, cria uma história legal, levanta o mártir. Levanta o mártir. Um outro herói fez alguma coisa legal, seja um bombeiro, seja um policial, seja um professor, levanta esse homem, levanta um herói, para que o jovem olhe e fale assim, poxa, é assim que eu quero ser, sabe? É assim que eu quero ser. Porque na favela, o moleque não sabe que acorda de manhã cedo, obedece a mamãe, vai ler um inglês, vai buscar um curso, toma uma vitamina de banana, porque ele não tem referência, ele não tem norte, é o sentido de desnorteado. Você não tem um norte, você pega a bússola e não tem o norte. Então, se você não tem o norte, você está desnorteado e você fala assim, olha, eu quero ir para leste. Você acha que está indo para leste, você está indo para outro caminho totalmente inverso, porque você não tem um norte, bússola para você se nortear, você está desnorteado. E é isso que acontece aqui no Brasil nesse momento. Por isso que durante muitos anos a gente vê essa falência que eu estou citando aqui e fala assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro, eu tenho vergonha de ser brasileiro. O que começou a mudar nas últimas manifestações aí, de uns 6 anos para cá, o pessoal cantava, né, sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. Bom, aí eu tive que voltar aqui de outro celular, porque o meu acabou a memória. Vamos lá. Então, como eu ia dizendo, nas manifestações a gente cantava, sou brasileiro com muito orgulho e muito amor. Há uns anos atrás, até hoje, né, a gente fala, eu tenho vergonha de ser brasileiro, porque a gente vê não só a população tomando essas atitudes, como eu falei lá no início do vídeo, mas a gente vê lá em cima, o Theo tá aqui. Aqui, esse é o Theo aqui, ó. Dá oi pra galera aí, Theo. A gente tive que voltar o vídeo de novo. Entende? Então a falência que nós temos, moral, ela não é deliberada, é pensada pela esquerda, para que a população venha a ficar envergonhada de ser, sabe, de olhar assim, o motoboy passando, em vez de socorrer não, porque o cara já tinha morrido, mas pelo ligar 190, ligar 193, né, as pessoas fazerem alguma coisa, as pessoas passam, né, e pulam ali por cima do corpo, o cara foi lá e pegou o celular do outro. Não é a questão de um celular, é a questão da falência moral, sabe, a questão de norte, como eu já falei aqui, do que você vai fazer na sua vida. E isso é cultural, é por isso que o ladrão de 9 dedos tem colocado tanto dinheiro, tantos bilhões assim, na cultura, porque ele sabe que ali é o pivô central para trabalhar tudo em volta. Aquilo ali é a pedra-mãe,
de tudo isso que tem acontecido, de outras coisas que eu não vou nem falar no vídeo aqui, porque não é do assunto que eu poderia também citar, mas isso que aconteceu lá em Recife, essa barbárie que aconteceu lá, né? Eu não vou citar aqui porque vocês devem saber já, né? Que aconteceu durante as brigas lá, esses mais de 1000 roubos que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, é porque realmente existe uma cultura que é trabalhada em cima disso e tem solução, mas agora é claro que realmente existe uma geração que está praticamente perdida, mas eu não digo perdida porque sempre há, enquanto houver respiração, enquanto houver vida, há mudança, né? Vai, não peques mais, né? Mas simplesmente isso tem que ser trabalhado para que a pessoa saiba, tenha o conhecimento que aquilo ali é ruim, e outra coisa que é o lado que eles não conhecem ainda, que é a parte boa, que é você realmente ser um patriota, você ter orgulho da sua bandeira, você respeitar os policiais, você respeitar os professores, você entender que o político corrupto vai em cana, vai preso, você entender que um juiz que tiver vendendo sentença vai preso, vai ser mandado embora. Não o que acontece aqui, aonde você vê que a lei não é igual para todos. E isso realmente vem da cultura. Isso vem da cultura. Enquanto tivermos músicas dizendo que vai juntar arma, vai roubar, vai traficar, vai roubar carro forte, a tendência do Brasil é piorar.